do Senhor, estou com a minha Bíblia aberta no livro Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Esta palavra a qual o Senhor nos dá para trazer ao nosso coração, ao seu coração, ela fala acerca de 3 milagres que ocorreu na vida do cego de Jericó, Bartimeu. Quem era Bartimeu? Bartimeu era um homem a qual a Bíblia diz que ele vivia mendigando à beira do caminho. Bartimeu era um homem onde a Bíblia diz que em um dia aconteceu 3 milagres sobre a vida dele. Aonde um dia Jesus, saindo de Jericó, ele encontra-se Bartimeu, o cego de Jericó. E um dos primeiros milagres que ocorreu na vida do cego de Jericó, a palavra do Senhor diz que foi Jesus fazer um milagre em que ele jamais esperaria. Seria tirar o cego de Jericó da beira do caminho. Jesus, quando ele vem de encontro à vida do homem, ele tira o homem da beira do caminho. Ele tira o homem aonde ele está com seus pés atados, preso, como cego Bartimeu. Este homem que foi conhecido como cego de Jericó, teve uma história como cego de Jericó, porque ele em si, ele tinha uma dificuldade visual, ele não enxergava. E um dia Jesus, passando-se por Jericó, ele estava à beira do caminho mendigando. Muitas situações da vida do homem, em que ele fica preso, em que ele está mendigando sobre as coisas que o mundo oferece, sobre as coisas que ele pode encontrar com Jesus, como cego Bartimeu, a qual nesse dia havia-se os milagres para acontecer na vida deste homem. Diz a palavra de Deus que Jesus ia entrando em Jericó e havia-se este homem mendigando à beira do caminho. O primeiro milagre em que Jesus faz na vida do cego Bartimeu, Jesus tira ele da beira do caminho. Jesus tira ele da beira do caminho para colocar ele no caminho. A palavra diz que Jesus então realiza o primeiro milagre na vida do cego de Jericó. Assim também, Jesus ele faz com a vida de muitos que precisa sair da beira do caminho e precisa entrar no caminho, precisa conhecer a palavra, precisa conhecer Jesus, precisa ser ouvido por Jesus como cego de Jericó. Jesus então começa a realizar sua obra na vida do cego Bartimeu, onde a Bíblia diz que ele vivia em uma vida catastrófica, miserável, mas um dia ele encontrar com Jesus, um dia Jesus ia mudar a vida dele, Jesus ia tirar ele da beira do caminho, e Jesus ia levar ele para o caminho da salvação. Assim também a sua vida. Jesus pode levar você, a tua família, o teu filho, o teu esposo. Jesus pode tirar da beira do caminho e levar para o caminho da salvação. O primeiro milagre era que Jesus ia tirar ele deste caminho miserável, aonde ele precisava encontrar com Jesus. O segundo milagre em que Jesus ia fazer na vida do cego Bartimeu, um homem a qual a Bíblia diz que ele necessitava desses milagres. Jesus ia tirar ele de Jericó e levar para Jerusalém, aonde que é um lugar que todos precisam chegar, na Nova Jerusalém. Como cego Bartimeu, assim também todos precisam encontrar com Jesus, sair do caminho de Jericó, sair da beira do caminho e entrar para a cidade, na Nova Jerusalém, aonde precisa ser mudado por Cristo. Quando Jesus faz o primeiro milagre,
na vida do cego de Jericó, tirar ele do caminho, levar ele para Jerusalém e tirar ele de Jericó, é porque Jesus, ele é o único que pode realizar milagre na vida do homem. Dentro desse texto bíblico, nós acompanhamos a história do cego Bartimeu, aonde a Bíblia diz que Jesus ia passando e ele começava a clamar, ele começava a dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a mostrar naquele momento um arrependimento de dentro dele. Ele começa a mostrar que ele precisava de uma misericórdia, receber a misericórdia do Senhor Jesus. E ele começa a clamar, e ele começa a dizer: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Clame a ele, porque ele pode ouvir as tuas palavras. Como Bartimeu, o cego de Jericó, a história bíblica traz uma tradução dizendo que ele era o cego de Jericó, porque a sua fama percorreu sobre as cidades circunvizinhas de Jericó, de Jerusalém. Mas os milagres teriam que acontecer naquele dia, onde a Bíblia mostra que ele seria ouvido por Jesus, e que Jesus, com o primeiro milagre de tirar ele desse caminho, levaria ele com o segundo milagre de Jericó para Jerusalém. Jesus também quer fazer isso na tua vida. Jesus também quer fazer isso na tua casa. Jesus quer mudar o teu cativeiro. A palavra diz que o terceiro milagre em que Jesus fazeria na vida do cego Bartimeu, o cego de Jericó, diz a Bíblia que era dar visão para ele, não só a visão física, mas a visão espiritual. A Bíblia nos traz, nos relata, nos narra a história, dizendo que quando ele clama: filho de Davi, tem misericórdia de mim, então Jesus, ele começa a ouvir aquele clamor, ele começa a ouvir alguém clamando ele, porque Jesus está atento ao clamor daquele que é necessitado. Jesus está atento ao clamor daquele que ouve. Não importa a qualidade, não importa a pessoa, não importa a fisionomia, não importa a aparência. Jesus quer ouvir a sua voz, o seu clamor. Jesus quer ouvir você clamando a ele, como o cego de Jericó começou a clamar. E aí é realizado o terceiro milagre de Jesus. A Bíblia diz que então Jesus, ele manda chamar o cego de Jericó. E começa-se aquele momento, aquela expectativa em que a multidão cercava Jesus. Todos começam a ver que o mestre manda chamar o cego de Jericó. Manda chamar Bartimeu. Jesus está te chamando. Jesus está nos chamando. Jesus chama aqueles que clamam a ele. E a Bíblia diz que Jesus manda buscar, em meio de tantas pessoas daquela multidão, em meio de tantas pessoas que estavam cercando Jesus, somente naquele dia esse homem teve esse privilégio. Somente o cego de Jericó, ele encontra-se com Jesus, ele tem um encontro diferenciado, porque Jesus realiza 3 milagres importantes na vida dele. Jesus realiza o milagre de tirar ele daquela vida miserável, de estar mendigando. Jesus realiza o milagre para que ele saia de Jericó e vai para Jerusalém, aonde que é a esperança daqueles que precisam de Jesus. Jesus, quando manda chamar ele, Jesus olha para ele e diz: o que queres que eu te faça? Ele diz: Senhor, eu quero enxergar. Jesus simplesmente, ele olha e ele dá visão para aquele homem. Não só a visão física, mas a visão espiritual. Em nossa vida nós precisamos entender que Jesus, ele está nos dando não só visões físicas, mas espiritual acerca do reino. Jesus está mostrando que o reino do céu é preciso nós entendermos o que ele precisa fazer. O cego Jericó, ele precisava encontrar-se com Jesus. Ele precisava entrar no caminho para que ele pudesse chegar no propósito. Então, em meio de todas as situações que ele encontrava naquele momento,
A Bíblia diz que o cego de Jericó, ele encontra com Jesus e é realizado esses 3 milagres. É realizado o milagre dele sair da beira do caminho. É realizado o milagre dele sair de Jericó e ser levado para Jerusalém. E é realizado o milagre a qual ele ia enxergar. Naquele dia Jesus ia fazer algo extraordinário, algo em que o cego Jericó precisava do Senhor Jesus. Neste momento Jesus começa a mostrar para aquela multidão em que ele precisava mudar o cativeiro deste homem. E ele vai, encontra-se com Jesus, e Jesus diz para ele: o que queres que eu te faça? Jesus muitas vezes ele pergunta, ele diz para nós: o que queres que eu te faça? E nós temos que ter uma resposta: mestre, Jesus, eu preciso enxergar, eu preciso conhecer a tua palavra, a minha família, a minha casa, o meu lar, os meus amigos precisam encontrar a solução para aquilo que o Senhor pode fazer. Essa história bíblica, ela traz uma tradução acerca do cego de Jericó. Essa história bíblica, ela mostra que Jesus, ele realiza neste dia 3 milagres sobre a vida deste homem. Bartimeu, o cego de Jericó, filho de Timeu, não é mais aquela pessoa. Jesus muda a vida, Jesus muda a história, Jesus muda o cativeiro, Jesus transforma. Assim também Ele quer fazer com a tua vida, com a nossa vida. Assim Ele quer mudar, assim Ele quer transformar, assim Ele quer agir, para que seja feito conforme a vontade daquilo que Ele pode fazer na tua vida. Quando nós olhamos aqui, nós vemos um homem miseravelmente abandonado nas ruas. Nós vemos um homem mendigando, nós vemos um homem cego, nós vemos um homem sem esperança, nós vemos um homem sem qualidade de vivência na sociedade, mas que um dia Jesus ele ia mudar a história dele, porque Jesus sempre mudou a história. Jesus diz, Mateus 11:28, Jesus fala claramente, Jesus nos dá a palavra dele, dizendo que aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão cansados, vinde a mim, vinde a Ele, porque Ele é a solução. Vinde ao Senhor, Ele dá o descanso eterno. Ele pode mudar a história de muitos, como Ele mudou a história do cego de Jericó. Assim como Jesus fez, mudou essa história, Ele também muda a tua história, para que você seja abençoado, no nome do Senhor Jesus. Amém.